Então é isso aí, Flávio Soares aqui para o Cogumelo em Cena. A gente está aqui no Fumódromo, onde vai ter um showzaço aqui organizado pelo Preto do Metal, aqui no Bar Ocidente em Porto Alegre. E eu estou aqui com o pessoal, queria saber de vocês, quando é que vocês sentiram a necessidade de se organizar para entrar com peso e com força para representar as minorias, né? Que é o que vocês, né? Qual foi a primeira vez que vocês pensaram, pô, a gente tem que se organizar, a gente tem que, e o que a gente vai, como é que a gente vai se colocar, né, dentro da cena toda? Cara, então eu acho que essa pergunta é uma pergunta um pouco capciosa e ela acaba ficando incompleta só conosco aqui, tá faltando alguém lá. Venham todos! Isso começou com um ensaio fotográfico que era para ser apenas isso, né? Mas foi por conta do Loí, por conta do Denis, que a coisa se organizou dessa forma com relação a entender o quanto isso poderia ser social, né? Mas a questão da organização, ela é antiga, o que muitas vezes a gente não tem é condição física, financeira, mental de poder fazer as coisas, né? Quantas pessoas hoje no Preto do Metal? 3, ativamente 3, mas já fomos 22. E assim, qual foi a primeira ideia, depois daquele ensaio fotográfico, qual foi a primeira ideia que disse, puta, nós temos que se organizar para, né, enfim, para exigir mais do que a gente tem direito? É que a ideia surgiu justamente pela falta de representatividade preta no meio do metal. Eu tomei também como exemplo, compartilhando as minhas experiências com o Loí, inclusive, né, de que quando a gente, músico jovem, a gente não tinha ninguém para poder se espelhar e a gente olhar e tipo, cara, preto não faz só samba, funk ou qualquer outro tipo de ritmo que a sociedade, de uma certa forma, meio que rotula, né? Então tem muito preto que curte metal pesado, que curte um som diferente e até mesmo pelas minhas filhas curtirem o som e tal, eu vi também na necessidade. A Indy também pegou rápido qual era a ideia, a gente fez esse brainstorm e multiplicaram as ideias, né? E cada pessoa do preto, hoje em dia, eu não sou um membro ativo, mas eu sempre contribuo da maneira que eu posso. Na verdade, se tornou um necessário. E hoje em dia o preto promove um serviço social que outros grupos estão se originando por conta do preto ter referência. Uma vez a Indy, inclusive, falou, eu não vi nenhum grupo que fizesse isso. Daí a gente viu, não, então a gente vai ser referência para outros, né? Pois é, quais são as ações e quais as que vocês sentem assim que, porra, tava faltando isso, né? Tava faltando isso e a gente teve a ideia, vamos fazer e vamos tocar ficha. Quais as ações assim mais não significativas, mas porque significativas todas são, mas aquelas que não tinham, ninguém estava fazendo? Eu acho que necessariamente o próprio evento, primeiro festival do Preto do Metal, né? A gente tem muitos eventos em relação ao underground em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a gente não tinha nenhum evento antirracista no Rio Grande do Sul. Então o Festival Preto do Metal ele foi o primeiro festival antirracista. E qual é a importância disso? O primeiro festival ele foi a prova de que as pessoas precisavam de um lugar onde elas se sentissem acolhidas. Então o feedback que a gente teve foi de pessoas que voltaram a frequentar a cena, voltaram a frequentar os lugares porque eles viram um festival onde não tinha preconceito, onde não tinha racismo. Então o Riffs de Resistência ele surgiu com uma parceria porque a galera pedia muito pra gente promover outro evento.
porque elas queriam estar num espaço sem sofrer racismo. E, inclusive, a gente tem uma moça, né, que está conversando com a gente em relação ao jornalismo, em que ela relatou para nós que ela foi no show do Angra e em 2 ocasiões ela sofreu racismo exacerbado lá dentro, em que ela queria desistir de novo de frequentar a cena, até a gente encontrar ela no show de Sepultura e trocar ideia com ela. Vê, né? Representatividade e, né? E, enfim, o Preto no Metal se organiza justamente para isso, né? Para colocar para a sociedade que, né? Eu acho que vale a pena também dizer que é o seguinte, a galera usa muito, tipo, quando tu fala nisso, essa coisa ou de pedir cota, que é uma coisa completamente ridícula, ou de usar exemplos que não são mais usáveis, como, por exemplo, existe metal, sim, tem o Derek, tipo, o Derek não é brasileiro. A gente veio para mostrar que existe uma variabilidade muito maior. Tem, sim, muita gente não branca fazendo metal em todo o país, e a ideia do Preto ela é exatamente essa, mostrar que sim, tem gente e gente do metal, porque a galera gosta muito de usar exemplo, tipo, o Jimi Hendrix, o Lenny Kravitz, a puta que pariu. A gente tá falando de metal. A gente tá falando de metal pesado, seja qual variante for, né? E eu acho que uma das ações mais importantes do Preto é a ação que hoje ela é organizada pelo Joey, que é um músico por dia, que é o quê? É mostrar um artista, não necessariamente de música pesada, mas o foco é em música pesada, mas mostrar que sim, tem muita gente não branca fazendo metal, né? Seja a variedade que for, e eu acho que isso é o mais importante, né? Usar referências atuais, não usar gente que já morreu, não usar gente que não necessariamente representa essa galera, porque o Derek ele é incrível, isso não tem discussão, mas ele não é um cara brasileiro, e a gente quer referências nossas, né? E é isso que o Preto faz num músico por dia, no caso do Joe. Fala um pouquinho mais. É que na verdade um músico por dia, ele não pode ficar só preso ao metal. Acho que ele tem que ser do rock ao geral, de todas as suas vertentes. Porque a gente precisa de exemplos e pessoas que inspirem pessoas pretas, ainda mais os jovens, que queiram se manter dentro do rock and roll, do metal, que há um espaço para eles ali. Então ficar somente no metal seria um lugar um pouco fechado, sendo que o rock ele é muito mais amplo em todas as suas vertentes. Então começou com metal, então a gente vai pro rock, pro punk rock, pro hardcore, para algo mais psicodélico, e a gente vem puxando isso. Claro que a nossa preferência é sempre deixar um foco no rock nacional, que cara, tem muita banda boa, muita coisa antiga para poder se descobrir, para a galera poder ouvir, de gente preta que estava lá atrás fazendo um som e não teve essa visibilidade que a gente pode estar trazendo hoje com um quadro Músico por Dia. Às vezes a internet é um consumo muito rápido, mas acho que o nosso trabalho, pelo menos de estar ali colocando as bandas, os músicos, já é um grande passo para as pessoas conhecerem. E eu acho que as pessoas deviam tirar um pouco o olhar de preconceito do Preto no Metal. O Preto no Metal não está aqui para se sobrepor em cima de outras bandas ou diminuir o trabalho de bandas que já foram feitas. Ou separar. Isso, ou separar. Na verdade, a gente toca num problema que é constante, sabe? Toca numa coisa que não é muito vista, que são pessoas pretas. Então, acho que a frase "o metal é para todos", ela acaba sendo muito simplória quando ela só é palavras, mas quando você vai no show, você vê poucas pessoas ali, sabe? E ter pessoas que precisam ser representadas causam um estranhamento. E eu acho que também essa coisa de tipo, não estão porque não querem. Não é tão simples. Não é tão simples. A gente sabe que o preço dos ingressos está cada vez mais alto, né? Eu acho que uma das ações muito interessantes aqui do Bar Ocidente, que é fantástico, é o ingresso afirmativo. Só ingresso solidário não basta. Não basta porque as pessoas têm realidades financeiras diferentes. Então, o ingresso solidário ele é bacana, mas o ingresso afirmativo ele é muito melhor. Então procurem se informar sobre o que é o ingresso afirmativo e pressionar as casas de shows, né, de eventos, para que incluam isso em suas abordagens, porque é necessário. Sim, até porque a periferia não é uma questão de raça, é uma questão de econômica. Exato. Exatamente. Mas assim, é importante o trampo de vocês, porque justamente chama atenção para o problema, né? Chama atenção dentro da proposta de vocês, mas tem muito mais gente que se sente representada, mesmo não sendo, né? E eu acho que uma outra coisa muito importante, desculpa amiga, é a questão de ter uma pessoa branca dentro do coletivo.
precisa ter mais apoiadores brancos, porque é uma coisa que a gente sempre fala, quem inventou a porra do racismo foi gente branca, então eu acho que cabe a gente consertar essa merda, sabe? Então precisa ter apoiadores, a gente precisa de apoio, que é uma coisa que a gente sente muitas vezes que parece que aqui no Sul a gente não tem. A impressão que dá é que a gente vai ter que ir para São Paulo para ter apoio. Sendo que parece que muitas vezes aqui no Sul a gente corre atrás de apoio e não tem, por N motivos, que eu acho que não vem ao caso, mas assim, o que falta, o que precisa para as pessoas do rolê apoiarem mais o coletivo. Porque com certeza se a gente tivesse mais apoio, e apoio financeiro também, gente, tudo custa caro, tudo custa grana, tudo custa dinheiro. A gente vive, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de grana para fazer muita coisa. Pois é, isso aí é uma coisa que eu queria perguntar, as ideias devem pipocar na cabeça, Sim, né? Nosso primeiro planejamento era ir em escola, desde estar com nossos bonecos em casa. A gente mandou fazer bonecos para poder falar com crianças pequenas, a gente não teve condição ainda de ir, sabe? Porque fica aquela coisa, tipo, vamos, assim, não vamos. E o coletivo, como tu mesmo disseste, tem 3 pessoas que estão atuando, né? Falta abraço, falta abraço. Falta grana. A gente também gostaria de também atingir os mais jovens também, né? Sim. Que fazem parte do rolê. Que é sabe? importante, né? Muita, até pro futuro, né? Uma galera preta, muito jovem, começa no rolê de rock e com o tempo vai passando pelas situações que a gente vem denunciando e acaba se afastando. Então, tipo assim, a gente tem uma idade de 30 e poucos anos. Então, da época que a gente veio para agora, a gente tem uma cabeça diferente. Então, a gente ainda tem tentando achar maneiras de conversar com o jovem de hoje, que não é a mesma coisa de quando a gente era jovem. Mas a gente quer muito disso, conversar com o jovem, conversar com o adulto. O preto, ele estaria aberto para todo mundo que quer aprender, que quer ter como exemplo outros músicos pretos, sabe? Principalmente quem for músico. O cara que é músico, ele sempre tem que estar aberto a toda a sonoridade possível para poder criar alguma coisa. E acho que o preto também traz muito disso para quem vive de música. E acho que é importante a galera não ter medo da gente também, gente. Tipo, ninguém nasce desconstruído. Há 10 anos atrás, todo mundo aqui com certeza era um bando de arrombado. Tipo, então assim, ó, ninguém nasce desconstruído, a coisa ela vai evoluindo. O debate racial, o debate ele tá muito mais evidente há poucos anos. Faz pouco tempo que isso tá em foco de fato. Então, chega, conversa, troca uma ideia. Isso é uma coisa que eu acho que o preto ele tem de diferente, né? Com relação a outras páginas. A gente não tolera a falta de educação na página, mas a gente está extremamente aberto a debate. Quer debater com a educação? Beleza, a gente vai debater sempre, né? O que a gente fala de falta de educação, tá? A gente tem um grande exemplo do vídeo que a gente soltou com o cara do metal. A falta de educação, ela inicia quando a pessoa quer tentar ensinar o preto do metal. É exatamente assim, tá? Que não existe racismo na cena, e que o que a gente faz é um desserviço e que a gente quer separar todo mundo. A visão que a galera tem é que o preto do metal, ele quer criar uma divisão na cena e os pretos querem ser mais do que as pessoas brancas. Teve um debate ali, inclusive eu mesmo estava respondendo aquela pessoa ali, estava tendo um debate não, né? Ele estava impondo e a pessoa estava sendo extremamente mal educada. E teve um momento que eu tive que falar para ele, cara, eu acho que tu precisa estudar um pouquinho, entendeu? Vai estudar como é que funciona o racismo no metal, no rock, o racismo no geral, porque a gente não está falando só do racismo em si. O preto do metal, além de ser representativo na questão de raça, a gente puxa outras minorias juntos. Então tem a comunidade LGBTQIA+PN, ela é muito fã do preto do metal. É uma galera que anda nos rolês do preto do metal com confiança, porque elas se sentem seguras. Não só pelo fato da gente bater na tecla desse tipo de representatividade, inclusive a gente queria ter membro também que fosse da comunidade LGBT, mas também porque são mulheres, que a galera ainda acha que o preto do metal é só homem. É a entidade ou o preto do metal. É o preto do metal. Pois é, e assim, ó, e até a representatividade do feminino também, né? Exatamente. Que não é só a questão racial, é isso que eu queria dizer, né? Vocês tocam num problema, né? Mostram um problema, mas junto vem as outras minorias que se sentem altamente representadas. Sim, no Festival do Preto tinha muito adolescente, cara, tinha muita galera trans, muita galera preta, muito, digo no sentido de mais do que outros eventos, porque a galera é tão preguiçosa que ela não faz um exercício extremamente simples e que não precisa de nada. É tu ir num rolê, tu parar um pouquinho, tipo,
Cara, 2 minutos. E fazer isso daqui, ó. E olhar e ver se tem pessoas pretas e se tem aonde que elas estão fazendo o quê. A galera tá só trabalhando? Tem algum problema. Não, essa coisa de galera não tá porque não quer é raciocínio de gente burra. Burra, limitada, sabe? Que não tem o mínimo de empatia pelos outros. Porque... E é uma coisa que tu nunca mais consegue... Eu sempre brinco que é igual o C do Carrefour. Depois que tu vê o C do Carrefour, tu nunca mais consegue desver. E depois que tu vê que não tem gente preta no rolê, tu nunca mais consegue desver. E se tem Todo rolê que tu vai olhar, tu vai ver que tipo tem 3. E a gente também, todo o nosso trabalho a gente faz com base histórica, né? A gente não sai tirando da nossa cabeça se há esse apagamento da comunidade negra de dentro do próprio rock and roll, ela foi feita lá atrás. Então, o que a gente tenta fazer também é um resgate histórico, sabe? De bandas, de artistas e, claro, chegando até agora com novos artistas, com novos músicos, colocando eles à frente. Para ele ter essa visibilidade, ter fãs, ter pessoas acompanhando o seu trabalho, entendeu? E aquilo, a gente não tá aqui para diminuir o trabalho de A, B ou C ou D. A gente está aqui para valorizar artistas pretos, minorias, pessoal do LGBT, pessoal da cultura indígena também. E estamos abertos a todos, a essa minoria, para dar voz e dar espaço. Acho que Sem... é fundamental a gente pensar que a gente precisa daquilo ali, ó. Aquilo ali, ó. É um grande exemplo. Gente jovem vindo pro rolê. Para fechar assim as ideias, né? Deve ter 1000 ideias, né? Mas como colocar em prática isso só 3 pessoas, né? Como tu disse, falta perna. Mas assim, o que daqui para frente, onde que vocês mais vão focar e se tem alguma ideia nova que vocês estão tentando colocar em prática? Cara, a gente pretende em algum momento fazer um festival em São Paulo. A galera de São Paulo nos pede muito isso. Como? A gente não sabe exatamente. Então, se você tá vendo isso, você é de São Paulo, a gente fala com o Joey ali, a gente precisa de uma parceria num lugar que seja ok, que seja bacana, que tenha segurança, que tenha a possibilidade da gente fazer um evento em parceria que, por exemplo, a gente não tem grana para fechar uma casa. Então, como foi na Opinião, como foi aqui no Ocidente? Parte da bilheteria é revertida para casa e o restante para nós. É isso que a gente consegue fazer. Essa é a ideia. Então é isso que a gente precisa, né? E a gente tem o Apoia-se, gente, a gente tem as camisetas para serem vendidas, a gente ainda tem algum merchan. E é isso, gente. A gente tem coisas a pagar. A galera não se dá conta que pra te fazer um vídeo tu tem que pagar um CapCut, sabe? Pra te fazer um flyerzinho minimamente decente tu tem que pagar um Canva, sabe? Pra te poder se deslocar tu tem que pagar um Uber. Tipo, nós todos somos fotógrafos. A gente não pode andar de bobeira na rua com a câmera. A gente tem que pagar um Uberzinho. A gente não quer ficar rico com preto. A gente quer ter o mínimo de dignidade pra fazer um trabalho que a gente não tenha que tirar o nosso dinheiro pessoal pra fazer um trabalho para os outros. E passar essa representatividade pra galera, né? A maior ideia do preto é passar essa representatividade cada vez mais chegar em todas as gerações, porque muita gente conhece banda através do preto do metal e muita gente conhece o preto do metal através das bandas. E essa é a relação que a gente tem com o Black Pantera, eu lembrei disso que tá tocando. Então muita gente chega na gente e diz, bah, que legal, que bacana que é o trabalho de vocês, eu não conhecia. Então, pode falar. E um ponto importante que a gente preza sempre, valorizar as bandas. O que a gente está falando da questão de ajuda, de apoio, é que com esse apoio vindo, a gente também consegue apoiar as bandas. E quem vier nos apoiar também está fazendo esse apoio às bandas, entendeu? Nosso trabalho é esse, a divulgação das bandas, o apoio ao pessoal da cena, pessoal preto, as mulheres, LGBT, pessoal indígena. Esse é o nosso foco, dar apoio às bandas também. Beleza, mais alguma coisinha que vocês queiram falar? Obrigado. O que a gente pode frisar é que a gente precisa do apoio de vocês no merch, no Apoia-se do Preto. Chama a gente do direct se tu tem alguma ideia para apoiar, sendo financeira ou não. Esse evento do Riffs de Resistência, ele precisa dar certo para que a gente tenha um segundo Riffs de Resistência. O nosso coletivo é sem fins lucrativos, então a gente tira muita coisa do bolso e através do merch. Quem quiser, cola com a gente, conversa com a gente. A gente precisa fazer a cena junto. E para andar junto, a galera tem que apoiar, né? Então é isso aí, Flávio Soares aqui para o Cogumelo em Cena, que se coloca totalmente à disposição de vocês no que vocês precisarem.
a gente está aqui, vai cobrir o evento e depois vamos contar para vocês como é que foi a primeira edição, a gente espera de muitas, do Riff de Resistência aqui no Bar Ocidente, junto com a galera do Preço do Metal. Valeu. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Se o áudio saiu, né?